Vou fazer sua Então, apresentação. boa Eu tarde a queria pedir que todos, a você... todas. Boa Boa tarde. tarde. Pode falar, Ian, professora. eu queria pedir que você... Eu vou só fazer a apresentação, né? Direitinho aqui, como deve ser. Bem, gente, boa tarde novamente a todos. Nós estamos aqui hoje, né, com mais uma live dentro do projeto Africanidades. E assim, nós estamos muito felizes porque nós estamos recebendo aí um convidado especial, um convidado que está nos agraciando aí com o tempo, né? Porque a gente sabe que o tempo pessoal é bem corrido, como eu sempre falo, e ele está hoje aqui, né, com essa participação. Vou tirar o microfone de Magna aqui, que ela esqueceu ligado. Um minutinho. Fiz só em remover, mas depois ela volta. Então, nós vamos ter o prazer de receber hoje aqui Ian Amossou, não sei se eu vou falar certo, viu, Ian, mas Ian Amossou, ele que é um beninense, né, é um cidadão africano, e ele está aqui hoje para nos contar um pouco a respeito, né, de sua cultura, nos fazer, assim, refletir um pouco sobre as questões relacionadas à África, as características, enfim, as características da cultura africana. E, assim, uma pessoa bem agradável, vocês vão gostar. Tem muita informação, tem muito conhecimento aí para trazer para a gente. E eu espero que vocês gostem. Então, Ian, seja bem-vindo. Eu espero que você se sinta à vontade em nosso espaço. Né? Nossos alunos são bem interativos. Né? Nos desculpe aí qualquer coisa, mas que estamos entre crianças e adolescentes, temos algumas crianças, porque os professores mandaram também os convites para suas turmas, que não são de sexto ao nono, mas né, poderiam participar também, deixamos aberto. Temos algumas pessoas e alguns familiares participando. Então, fique à vontade, muito obrigada desde já por sua participação e esteja à vontade aqui na Escola Reino da Criança. Você vê que o microfone está fechado, Ian. Agora sim, desculpa. E aí, tudo bem com vocês? Como eu estava falando com a professora, não vai ser tipo aquela coisa de uma pessoa falando e todo mundo escutando. Vai ser um negócio muito, muito interativo mesmo. Então, se quiserem deixar alguns microfones abertos, podem se sentir à vontade para conversar. Vai ser meio um bate-papo mesmo entre a gente. Tudo bem com vocês? Tudo e com você. Tudo e com você? Tudo bem. Aí vocês fazem assim, vamos organizar os microfones, né? Um de cada vez, porque senão vira uma bagunça auditiva. E vamos, assim, uma de cada vez, para poder a gente organizar. E quem não se sentir à vontade de microfone, coloca lá no chat. Quando ele estiver falando, vocês vão interagindo lá pelo chat, depois ele vai ler com certeza. Eu vou lendo aqui para você, ó, que facilita, né? E aí vocês forem falar, vocês avisam antes, né? Poder não ficarem várias pessoas ao mesmo tempo. Ótimo. Então, eu sou Yana Musso, como a professora falou, e sou do Benin. Antes, eu trouxe um pequeno vídeo interativo, onde gostaria de ter a opinião de vocês. Eu vou agora jogar o link, já está preparado. Vou mandar pelo chat. Se todo mundo puder acessar, é um negócio de, no máximo, 1 minuto. Eu fiz com muito carinho para vocês. Então, vai fazer também parte da primeira interação da gente. Só um instante, vou pegar o link rapidinho. Pronto, agora é só jogar no chat. Foi. Vocês conseguiram receber o link? Sim. Sim. Eu consegui. Sim. Sim. Perfeito. Alguém tem Instagram aqui, só para saber? Sim. Eu tenho. Eu tenho. Eu Então, tenho.
Uhum, mas para não desfocar muito o vídeo, esse pode ser respondido depois, para todo mundo ficar dentro da reunião, para não ser tipo para não ter uma meia folga. Mas agora vamos falar de fato do continente africano. Alguém já ouviu falar do continente africano? Geralmente eu Eu já faço ouvi essa falar. pergunta, mas todo mundo fala sim, sim. 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 O que, o que vocês ouviram falar do continente africano? Professora, como vai ser? A gente vai meio. Eles vão levantar o dedo no chat e você escolhe, ou como vai ser? Algumas coisas eu acho que o sim e o não vão colocando no chat mesmo, né? Eu acho que facilita, para não ficar muito ruído. E aí, assim, quando for uma interação, né, um pouquinho maior, aí eles, né, vão abrindo o microfone um de cada vez para poder a gente entender. Até porque a gente tem que falar Perfeito. devagar, né, para poder a compreensão ser boa aí, para não dar problema. Uhum. Então, eu sou de um país chamado Benin. O Benin é um país que faz fronteira com a Nigéria, o Togo, Burkina Faso, Níger. E o slide está aparecendo porque eu vou apresentar para vocês um slide agora. Pronto. Só que eu tô. Professora, como a gente faz? Eu tô mandando pelo computador. Tem como falar para eles focarem nele? Sim, eles estão vendo, não estão, gente? Aí os slides, né? Sim, eu estou vendo República perfeitamente. do Benin, Tá vendo o slide? tranquilo. Dá pra gente tá, todo mundo tá na tela aí da República de Benin. Perfeito. Então, hoje eu vou falar do meu país, mas antes disso vai rolar também uma segunda interação. Abrindo aqui. Todo mundo está vendo essa imagem agora com 6 pessoas? Sim. Eu tô vendo. Sim. Sim, eu Perfeito. tô É a vendo. primeira brincadeira que a gente vai fazer. Eu vou dar 30 segundos para vocês pensarem e me dizer quantos africanos tem nessa foto. Daqui 30 segundos eu vou pedir os resultados, mas vocês podem já focar nas imagens e ir pensando quantos africanos tem nessa foto. Pode falar? Ainda não, daqui a pouco. Vou deixar uns 15 segundos rapidinho para todo mundo poder ver. Então, vamos lá. Quem acha que tenha um africano, fala assim. Quem acha que tem dois, fala assim. Sim. Eu acho que tem, eu acho que tem dois. Sim. Também acho. Sim. Acho que é todo mundo africano. Quem acha que tem três, fala assim. Sim. Sim. É só para comparar os sims mesmo e ver mais ou menos o que você está achando. Quem acha que tem quatro, fala assim. Sim. 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 Quem acha que tem cinco, fala assim. Sim. Sim. Quem acha que tem seis, fala assim. Sim. Sim. Quem acha que não tem nenhum africano, também fala assim. É verdade. Então, vamos lá. Nessa foto agora que vocês estão vendo, tem 5 africanos. Sim. Mas primeiro eu gostaria de falar, de fazer uma pergunta. Quem falou um? É porque eu sempre faço isso para ter a opinião de vocês. Quem falou um primeiro? Alguém falou um? Eu acredito que não. Quem falou dois? Eu. Perfeito. Eu. Eu vou querer que um daqueles que falou dois me explique por quê. Eu vi o Pedro Roque aí. Pedro Roque, você pode dizer porque você achou que tinha dois africanos? Porque tem negros. Aí eu achei que foi por causa disso. Então você pega. Mas quem
seria africano, na sua opinião? Quem dos seis? É a mulher, Sim, essa mulher do meio aqui, sem ser a mulher branca e esse homem de terno aqui, negro. perfeito. Obrigado, Pedro. Então a galera aqui falou três. Eu. Quem pensou Sim. que tinha três? Eu. Alguém bota Eu sim falei no chat para eu poder pelo menos falar o nome? Eu. Eu falei 3. Eu também. A galera aqui tá falando três. Alguém bota eu no chat para eu poder já citar o nome? Perfeito. Então, Valentina Oliveira. Tá. Você falou três por quê? Eu falei 3 porque eu achei que seria esse homem de terno aqui da primeira coluna, ou de baixo. Uhum, A moça de cima. E a sim. outra que tá com uma roupa parecida, porque eu achei que tinha 3 por causa que a roupa dela parece das pessoas que moram na África. É uma roupa bem característica de lá. Entendi. Muito obrigado, Valentina. De nada. E vamos, galera do 4. Quem pensou que tinha 4? Eu. Então, Antônio Souza, você pensou que era 4, certo? O Antônio é da galera do 3. Alguém do 4 botar no chat para eu poder chamar? Aqui eu, Clara, meu nome. Então vai, Clara, porque você achou que eram 4? Porque tem um homem de terno, a Sim, mulher da primeira parte aí no meio, sim, o último cara da primeira sim. parte também e a mulher da roupa característica. Então você se baseou mais na cor, Sim, certo? certo. Perfeito. Muito obrigado, Clara. Galera do De 5. nada. Alguém do 5, jogar o nome do chat, eu Eu. falo assim para eu poder. João Gabriel. Perfeito. Qual é o nome? João Gabriel, vai. Quem você É, tiraria da lista? eu tiraria só esse homem branco da esquerda, que tá em cima da mulher, que parece estar com um prêmio de troféu, que fez música. Uhum, Eu só sim. tiraria ele, porque os outros eu conheço alguns. Um deles é o da direita, que se não me engano é Samuel Eto'o, que é jogador de futebol africano. Verdade. Então, acho que a gente está online, mas todo mundo pode bater palma para ele. Muito bem, boa resposta. E alguém tinha falado 6? Eu. Uhum. Alguma justificativa? Ou você foi na sorte mesmo? Por que 6? É porque eu também sei que existem pessoas brancas na África, há pessoas albinas, e eu sei que na África não existe só pessoas negras. Então eu deduzi que eram 6. Todas as pessoas eram africanas. E seu nome é? Felipe, é que eu tô usando o e-mail da minha mãe. Felipe, tudo bem. Parabéns, Felipe. Você já ajudou numa certa questão no assunto e num ponto em que eu vou chegar mais tarde. Mas voltando para as pessoas da foto, primeiro, aquele cara que vocês estão vendo completamente na esquerda, o cara branco, ele é um modelo da Tunísia. A Tunísia é um país africano, geralmente as pessoas não sabem, mas é. Depois você tem a Angelique Jo, que é do Benin, meu país, aquela cantora que está com o troféu, ela é do Benin. Do lado, muito bem, como alguém falou, é um jogador do Camarões, e o nome dele é Samuel Eto'o. Embaixo, para quem gosta de filme, não sei quem já assistiu Velozes e Furiosos 6, ele participou, O Diamante de Sangue, é um ator bem conhecido. O nome dele é Dimoussou, ele é do Benin também. Do lado, a gente tem uma moça que é modelo do Marrocos, que é um outro país africano. E por fim, por incrível que parece, a única que não era africana nessa foto é aquela que está completamente embaixo, e ela é bem do estado de vocês. Aquela da Bahia? Ela é da Bahia. Eu peguei uma foto da internet.
Eu vou jurar que podia ser alguma roupa de lá da África. Característico, acho que Mas era. ela é bem perto de vocês. Mas agora, para poder voltar de fato na apresentação, vocês viram a mudança de tela? Aham. Sim. Sim. Esse é o mapa do continente africano. E essa pergunta, como eu deixei naquele vídeo, eu não vou responder, mas o continente africano tem bastantes países. Essa é uma das razões pelas quais eu estou fazendo o projeto também, porque eu cheguei no Brasil há mais ou menos 6 anos, está quase completando 6 anos, sem falar nada de português. Era uma luta grande, eu consegui aprender. E eu percebi que os brasileiros não tinham o conhecimento nem básico sobre o continente africano. Eu já ouvi muitas pessoas falar, por exemplo, que o continente africano era um país. Eu ficava indignado no início e depois eu fui entendendo que é mais uma coisa estrutural mesmo. E meus projetos Vou buscam jogar esse Free meio Fire. de mudar isso. Então, depois disso, hoje a gente vai falar especialmente da República do Benin, que é meu país. O Benin, esse mapa que vocês estão vendo, é o mapa do Benin. Ele tem uma superfície de 114 mil e poucos quilômetros quadrados. E a população agora, quando eu peguei esse dado, era de 9 milhões, mas agora já está por volta de 11. E tem muitas coisas turísticas. Como eu falei, esses são os vizinhos do Benin. A gente tem a Nigéria. Alguém já ouviu falar da Nigéria? Eu já. Eu já. Sim. Sim. Perfeito. Então, no chat, vocês me Já. respondam. Qual língua vocês acham que é a língua oficial da Nigéria? Vocês podem jogar no chat para eu ver. A língua oficial da Nigéria. Estados Unidos. Eu acho que vi é inglês. inglês, eu vi francês. Pra mim é francês, a língua da Francesa? Nigéria. Eu acho que é inglês. Eu acho que é inglês. Então, Eu Eu acho que é acho inglês. que é inglês. está dividido entre inglês e francês. A Gente, ele pediu para resposta- colocar lá no chat, gente. Presta atenção. Mas eu vou botar no chat, porque assim fica mais fácil para eu poder ver. Nossa, tá bem dividido, mas eu acho que pelo chat o inglês está dominando. Então, galera do inglês, parabéns. Na Nigéria se fala inglês. Vocês acertaram. Não sei, não sei. Logo em cima a gente tem o Níger. Alguém quer chutar qual é a língua oficial do Níger? Agora a gente está falando do Níger, que é diferente da Nigéria. Agora eu Enzo acho botou francês. Francês de novo? Eu também acho que pode ser francês. Acho que pode ser diferente. Então vocês acertaram. A Nigéria fala inglês, o Níger fala francês. E do lado a gente tem um terceiro que é o Burkina Faso. Alguém quer chutar com a língua do Burkina Faso? Eu acho que também fala francês. Eu vi um português. Opa, tem português, o que mais? Francês e inglês. Eu acho que eu vou julgar Eu agora acho que é pelo sim. português de Portugal. Quem pensa que é português fala assim. Francês. Sim. Quem pensa que é francês fala assim. Sim. Sim. Quem pensa que é inglês fala assim. Então, a resposta certa para o Burkina Faso era francês. No Burkina Faso, a língua oficial é francês. E agora só faltam dois. Gana, na verdade, que não é um vizinho, mas que aparece no mapa. Então, a gente vai aproveitar. Qual é a língua oficial do Gana? inglês. Quem pensa que é inglês fala assim. Francês. Inglês. Sim. Inglês. Inglês. Eu acho que é inglês. A língua oficial do Gana é o inglês mesmo. E por lado, a gente tem o último vizinho do Benin, que é o Togo. Estados Unidos. Inglês ou francês? Inglês? Não, errou. No Togo se fala francês como língua oficial. E no Benin também se fala francês. Voltando rapidamente para essa questão das línguas, eu preciso de um voluntário. Alguém bota eu no chat para eu poder escolher? Na verdade, vou pegar Eu 2 vou. voluntários para dizer mais.
Os dois primeiros que colocaram eu no chat. Pronto, Luciano e Rafaela. Luciano, tudo bem? Oi. Você saberia me dizer quantas línguas se falam no Benin, que é meu país? Peraí. 3. 3. 3. Muito bem, então vou pegar mais algo, porque a questão é bem tranquila. Nossa, tiveram bastante erros, eu não vi mesmo. Enzo, quantas línguas se falam no Benin? Africano. Quantas? Uma. Uma? Muito bem. Quem é o próximo da lista? Quem tinha falado eu? Luciano já respondeu. Rafaela. Quantas línguas? Eu acho que uma também. Uma, muito bem. Duas. Depois da Rafaela tem Eduardo e Valentina, para a gente poder acelerar. Eduardo, quantas línguas se fala no Benin? Acho que uma. Uma. Rafaela, quantas línguas? Valentina, agora. Rafaela. A Eu acho Valentina, que são conta? duas. Eu acho que são duas. Eu acho que pode ser francês e o inglês. Eu acho que é Então, para terminar, professora, quantas línguas se falam no Benin, a gente vai incluir a professora também no bate-papo. Cadê as professoras de história aí? Cadê as professoras de história? Quantas línguas falam aí no Benin, professoras? Elas quase não participam das lives. Deixa eu colocar elas aí. Cadê Sheila? Eu sei que o continente africano ele tem várias línguas, né, nativas, né, mas eu não sei ao certo quantas línguas o Benin fala, né? Eu sei que é oficial Mas é você francês. pode fazer igual a gente, pode chutar, todo mundo está chutando aqui, menos eu, claro. Eu vou colocar 4. 4, perfeito. E você, professora Diana, para terminar? Eu acho que Benin fala 6 línguas. 6 línguas? Então, Eu sei. para resumir, eu acho que quem chutou mais alto foi a professora Diana. Ela nem chegou em 1/3 do resultado. Eu sei a resposta. Para vocês terem noção. No Realmente, Benin se falam... mas só no Benin se fala a língua oficial, que é o francês, e falam 20 línguas nativas e 50 dialetos. É muita língua. Passei longe. Para vocês terem noção, é bastante. Então, agora eu vou voltar rapidamente para a galera do Eu. Quem ainda não falou, eu estou vendo aqui a Deisiane, Luísa e mais uma pessoa, a Tuzinho. Perfeito. A Tuzinho, seu pai é de qual estado? O quê? Seu pai, ele é de qual estado do Brasil? Meu pai? Ele é da Bahia. E sua mãe? Também é da Bahia. Também. Então seria um exemplo perfeito. Agora, a Deisiane, seu pai é de qual estado? Meu pai é da Bahia. Sua mãe? Também da Bahia. Também, segundo exemplo. E uma pessoa que ainda não falou, a Luísa Gomes, seu pai é de qual estado? Do Rio Grande do Sul. E sua mãe? Também. Também. Tem alguém que tem os pais de estados diferentes? Eu, Quem é? Qual é seu nome? Duda. Duda, muito bem. Seu pai é de qual estado? Meu pai é da Bahia, E sua mãe? São Paulo. São Paulo, muito bem. Então, se você nascesse no Benin, você falaria pelo menos 3 línguas. Agora eu vou explicar por quê. Porque todo beninense, ele fala a língua oficial, que é o francês. Você está acompanhando? Sim, Perfeito. Então, teria a língua oficial, que é o francês. Teria a língua do seu pai, que é da Bahia. E a língua da sua mãe, que é de São Paulo. Então, como a gente valoriza muito a questão família no Benin, você nasceria falando 3 línguas. Entendeu? entendi. Queria falar 3 línguas. Vai chegar, só se as pessoas e as professoras, que você chega lá. Mas até agora, todo mundo está acompanhando? Eu já vou ver, tem uma pergunta aí. Sim. Então, sim. 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 Estou. Pergunta muito boa da Valentina.
Será que as pessoas precisam aprender todas as línguas? Não. Na verdade, eu acho que seria até impossível. É alguém que fala 20 línguas, seria meio fora do comum. Eu, por exemplo, eu sou um caso à parte porque eu sei, mas eu vou explicar por quê. Minha mãe, ela é de uma região específica do Benin. Meu pai é de um outro. Então, seria como no exemplo da Duda, eu falo a língua nativa da minha mãe, que é o Fon, eu falo a língua nativa do meu pai, que é o Minã, e eu falo francês. E essas são coisas que a gente nem percebe, porque a gente menos, mais ou menos já nasce falando isso. Quando você se toca, você já está falando tudo. E essa questão da pluralidade das línguas é engraçado, porque no recreio, no Benin, é um negócio meio absurdo, porque você vê no recreio, por exemplo, cada um falando uma língua diferente. Parece meio uma confusão, mas na verdade não. Você sabe se alguém está falando bem, e não sabe, na verdade. Se alguém está falando bem, falando mal, mas é uma coisa cultural que a gente gosta bastante. Outra pergunta, antes de continuar para o slide. Quando você era criança, o que você gostava mais de fazer? A essa eu vou voltar essa pergunta daqui a pouco, para enquanto a gente volta para o slide. Vocês estão vendo essa bandeira? Sim. 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 Perfeito. Então, a bandeira do Benin. Tem o verde, o amarelo e o vermelho. É por isso que, eu acho que como todo mundo está me vendo, eu vou mostrar. Quando eu cheguei no Brasil, há um ano e pouco depois da minha chegada, eu fui para o Maranhão. Eu ganhei essa pulseira. Todo mundo está vendo a pulseira? Sim. Sim. Alguém usa essa pulseira aí entre vocês? Eu usava. Já usei uma vez. Também. Usava. Também. Usava. Perfeito. Então, quando eu cheguei no Maranhão, eu levei porque eu vi essa pulseira com as bandeiras da cores do meu país. Eu falei assim, nossa, que legal, eles devem conhecer o Benin. Eu descobri, na verdade, que era outra coisa, uma outra atribuição que tinha essa bandeira. Isso é só um fato entre parênteses. E aí, voltando ao slide, tem também o lema do Benin. Alguém está conseguindo ler embaixo? Tem fraternité, justiça, trabalho. Vamos ver, sempre as turmas tem uma pessoa fluente. O que seria fraternité? Alguém quer explicar? Fraternidade. Muito bem. Fraternidade, justiça. Seria o quê? Justiça. Justiça. E o terceiro, trabalho. Seria o quê? Trabalho. Muito bem. Eu sempre tem gente fluente em francês e não sabem. O povo duvida, mas com certeza acertaram. Fraternidade, justiça e trabalho. E agora, o que vocês estão vendo é a capital como dizer, é um edifício da capital do Benin. A capital do Benin é Porto Novo. E geralmente as pessoas costumam perguntar, por que Porto Novo se é um país que fala francês? É porque os primeiros que chegaram no Benin não foram os franceses, foram os portugueses. Vocês estão vendo essas duas praias? Sim. Então, ótimo. Quando chegaram no Benin, encontraram essa primeira praia que está na esquerda. Na verdade, essa primeira é aquela do Porto, uma cidade do Portugal. Então, quando eles chegaram, encontraram a segunda, que está do lado direito, e acharam bem parecida. Então, como o nome da cidade daquela praia era Porto, eles mudaram o nome em Novo, que seria Novo Porto. E essa é a história do nome da capital do Benin. Passando, o Benin, como vocês viram, na verdade, um dos defeitos de online, não dá para mostrar as coisas certas. Vocês estão vendo esse mapa do continente africano? Sim. Olham bem na parte da curva, tem um laranja que está escrito Nigéria. Estão conseguindo enxergar? Sim. Bem na curva, aí no oceano. E bem do lado tem o Benin, que é aquele verso. Então, o Benin faz fronteira com aqueles países de cima e a gente está no litoral. Então, tudo que vocês estão vendo em azul, Oceano Atlântico.
Então a gente tem o oceano, uma das coisas, a gente tem a Praça da Estrela Vermelha, os monumentos da cidade de Cotonou, a capital econômica. A gente tem a Praça dos Martírios, que o Benin se tornou independente em 1960. E muitas pessoas lutaram, infelizmente, para que isso acontecesse. Saindo, a gente tem também um negócio que são as casas subterrâneas. Quando todo mundo está enxergando essa casa, Sim. agora mais uma pergunta para vocês. Quantas pessoas vocês acham que poderiam ficar numa casa dessa? 15. 20. 8. 20. Umas 4. Uma... 25. 25, eu acho. Quer dizer, Pronto, eu ouvi de 5 até 25. Mas uma casa dessa pode ter muito mais, pode chegar a 50, 100, dependendo da profundidade. sério? Porque o que vocês estão, sério, o que vocês estão vendo aí é só aquele lado da superfície. Mas no fundo, como deixar mais fundo e também abrir os lados, então pode ter até uma cidade dentro de lá, porque ninguém percebe, só com aquela abertura. Deu para entender? A internet tá travando, eu não escutei. Tem como repetir? Perfeito. Então, eu falei que uma casa dessa pode ter até 100 pessoas, ou muito mais, dependendo de como foi construída. Porque o que vocês estão vendo lá é só a parte da superfície com aquele homem saindo. Mas embaixo tem como construir raso, pode ter até uma cidade. Deu para entender? Sim. Nossa, cabe muita pessoa. Pode não parece que cabe pouco. E uma coisa que salvou bastante, porque durante o período da colonização, pessoas se escondiam dentro dessas casas. E aí, geralmente, os colões, que eram franceses ou portugueses, os brancos, eles enxergavam a casa e pensavam igual você. Ah, deve ter 4 pessoas, a gente nem vai mexer lá. Sendo que tinha mais de 200, 300, 400. Então, foi mesmo um fato que chegou a salvar, de uma certa forma, a população. E essa casa que vocês estão vendo desse jeito pode aparecer também assim. Então, é só uma casa dessa que está construída aí embaixo. Deu para entender? Sim. Sim. Essas E casas agora, elas são Tatiana? comuns de ver assim lá no Benin? São comuns no dia a dia, tipo assim, você vê uma casa dessa ou era mais antigamente? Na verdade, era antigamente, só que ainda se constrói em algumas aldeias. Porque em Cotonou, que é a capital econômica, você não encontra mais casas dessas. Eu diria, de uma certa forma, que Cotonou é mais ou menos igual a qualquer cidade grande do Brasil. Tipo, todo país tem cidades grandes, interiores, certo? Então, em Cotonou, você encontra mais prédios daquele padrão europeu mais arquitetado. Mas essas casas você ainda encontra em vários lugares, aldeias do Benin, tá bom? Ah, entendi. Obrigada. De nada. Então vamos lá. Todo mundo está conseguindo ver essa imagem? Sim. Sim. Muitas pessoas embaixo, mas aí no mural tem uma coisa. Alguém está conseguindo enxergar o que é? Sim, São pessoas? Várias pessoas andando. Pessoas. São Quantas soldados? pessoas andando? Eu vi até o número. São pessoas andando, sim. Alguém falou soldado? Não são soldados, mas que tipo de pessoa? falei. Alguém consegue? São turistas? Sim. Muito bem, turista, mas alguém quer tentar? Pessoas tentando sair? São pessoas da Força Superior? Força Soldados. Superior, muito bem. Parecendo Soldados, soldado. muito bem. Mas Eu acho que são soldados. Trabalhadores. trabalhadores. Infelizmente, nenhum de vocês acertaram. O que vocês estão vendo aí, porque pelas fotos parece que eles estão segurando alguma coisa. Certo? Certo. Certo. Mas, na verdade, não. Eles estão acorrentando. São escravos saindo do Benin.
Então, essa porta é uma porta que tem uma história bem triste no Benin, porque naquela época não era tipo uma porta grande assim, um monumento assim, mas tinha mesmo esse pequeno local onde os escravos saíam do Benin rumo a países como, por exemplo, o Brasil e outros países. Eu falei da história triste dessa porta porque geralmente quando a pessoa passava por essa porta, a pessoa sabia que nunca mais ia voltar ao Benin. Era tipo o lugar de todos os arrependimentos. Era muitos choros lá quando a pessoa passava, sabia que nunca mais ia voltar para ver família, nunca mais ia ter contato com filhos. É um lugar turístico, mas que tem um valor muito sentimental. Gente. Vocês conseguiram acompanhar? Sim. Sim. Sim, muito Perfeito. Sim. E aí a gente tem mais uma foto agora, é um negócio meio inacreditável. Alguém já ouviu falar de Veneza? Sim, é tipo a cidade alagada. Quem já ouviu? Eu quero um nome e um sim para poder chamar a Eu, pessoa. sim, Felipe. Eu, Valentina. Felipe e Valentina, para não confundir. Felipe, o que você já ouviu falar de Veneza? Veneza foi uma cidade italiana que ela foi submersa. Perfeito, muito bem, explicação clara, parabéns. Valentina, e você? É a mesma coisa que ele, é uma cidade europeia que foi alagada e lá as pessoas andam de barco nas ruas, né? Uhum. Só que o Benin também tem a sua coisa. O que vocês estão vendo aí são casas que ficam em cima de um lago. E a gente chama essa cidade de Gângia. No próximo slide, eu já mostro. Vocês estão vendo agora? Sim. Sim. A população dominou tanto as construções que você consegue encontrar prédios de 2, 3 andares em cima do mar. Em cima do lago, eu quis dizer. E aí tem todo tipo de construção. O bom de lá é que você não precisa de carro. Se tiver carro, vai ter que deixar bem na entrada da cidade. E aí, do lado direito, o que vocês estão vendo, alguém quer adivinhar? O que são essas mulheres com barcos? Elas estão fazendo Não o quê? entendi. É como se fosse o trânsito, de carro, mas de barcos. Trânsito, mas alguém quer opinar? Como se fosse um lugar que eles alugassem canoas para poder se locomover. Eu acho que pode ser tipo pesca. Parece que eles estão esperando alguma Muito coisa ali. Na verdade, está esperando mesmo. O que vocês estão vendo lá é o mercado. O bom de morar em Ganvi é que, como tudo é em cima do lago, o mercado vai até você. Então, a feira vai passando na frente das casas. Se você quiser comprar algo, você se abastece e a feira vai passando. Entendi. Acharam interessante? Alguém já quer morar em Ganvi? Eu achei interessante. Muito. Muito interessante. Então, vamos lá. O que a gente tem, o Benin também tem bastante cachoeiras, sendo uma das mais altas é de Tanagu. Ela é bem alta, tem vídeos de crianças pulando de cima dessa cachoeira, depois eu mando para vocês, se tiverem interesse. Cachoeiras bem grandes. Muito bem, em questão das madeiras, se não qual é a palavra? Está parecendo um trava-língua. Apodrecem. Muito bem, se não apodrecem. Na verdade, elas apodrecem e se renovam. Na verdade, tem até algumas madeiras específicas que são usadas para isso não acontecer, ou para durar no máximo. Mas de vez em quando tem essa renovação só da base. Só que a população conseguiu dominar também alguns materiais e algumas técnicas para esse apodrecimento não acontecer. Tá bom? Entendi. Respondendo, Eduardo, vamos lá. A gente tem agora o Parque da Punjab. Esse parque é um lugar bem aberto. Eu já visitei uma vez, foi até meio uma confusão. A única vez que eu fui, eu levei um susto. Mas é um dos parques mais bonitos do mundo, na minha opinião. Não conheço muitos. O bom desse parque é que os animais eles não ficam presos.
Então, eles são meio separados por seções. Por exemplo, tem uma seção exclusiva dos leões, a seção, por exemplo, daqueles mamíferos que são mais, tipo, menos predadores, mas que podem conviver juntos, e todos ficam livres aqui aí na natureza. É uma coisa que eu prezo muito, porque eu já fui em vários parques ecológicos, inclusive aqui no Brasil, e você vê animais presos numa gaiola. É uma coisa que eu sou geralmente contra. Lá nesse lugar na Panamá você não encontra, porque eles ficam passeando. E para Lá poder em Benin, acessar, é comum a gente ver, tipo assim, animais silvestres, mais comum do que como aqui no assim? Brasil. Tipo assim, Uhum, mais quantidade de animais silvestres do que aqui no Brasil. Porque, tipo assim, aqui é mais no norte, né? Que a gente vê animais mais diferentes, assim, esses animais domésticos, essas coisas. uhum. O Benin tem uma variedade muito grande. Esse parque da Panjari fica no norte, no Benin, quase no final. E você consegue encontrar quase todas as espécies do mundo. E justamente a vantagem desse parque é a possibilidade de deixar elas à vontade. Tipo, até quando você vê os animais e você sente que elas não são presas no gaiola, não são tristes, coisas assim, é uma vantagem. E para poder conhecer o parque, você entra num carro com um guia e você pode passar bem perto dos animais. O susto que eu levei, por exemplo, aos leões. A gente passou perto dos leões e aí de repente tem um deles que se rebelou e correu atrás do carro. Mas o bom, como você vai com o guia, ele já sabe como esquivar e a gente foi correndo também de carro. E os animais não se Voltando. atracam? Oi? Os animais não se atracam entre si? Por isso que eu falei que é dividido em seções. Tipo, eles sabem como deixar, quais animais deixar perto para não haver esses ataques. Então tem uma seção separada, por exemplo, só dos leões. Que é, por exemplo, separada por uma grade grande, para tipo, eles não poderem invadir o território dos outros. Então tá meio dividido assim. É Deu para como se entender? fosse um zoológico, só que ao ar livre, né? Sem ser tão preso. Exatamente. É como Uhum. se fosse um zoológico, mas quem tivesse na gaiola era vocês, para visitar eles. É meio isso, justamente, porque a gente fica dentro do carro. E aí, você está assustado com essa imagem ou não? Então, Não. eu tenho medo de cobra. Não. Nossa, eu tenho. Eu morro de medo. Não. Tem alguém que tem medo Não de tanto. cobra? Eu tenho. Eu tenho. Eu. Sim. Eu. Muito bem. Eu vi bastante Deus. Isso é sempre bom. Benin, a gente tem o Templo das Cobras. Esse templo existe há mais de 500 anos e fica bem na frente da grande basílica de Uidá, que é a cidade. Nossa, tem até gente que tem pavores de cobra, muito bom saber. Então, continuando com a história do templo, ele existe há 500 anos, fica bem na frente da basílica e todo dia costuma receber muitos e muitos turistas. E até hoje, eu falei que existe há 500 anos, até hoje não houve um caso, por exemplo, de ataque ou de incidente. Então, é, pelas estatísticas, é um dos lugares, na verdade não é um lugar, mas é muito seguro, porque nunca houve caso, e tem uma razão. É porque na Uidá, a cobra é considerada um animal sagrado. Então, você não pode fazer mal à cobra. Isso é uma coisa que gerava também disputa entre a população de lá e turistas, porque nas sexta-feiras, vocês estão me acompanhando? Sim. 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 Por ser um animal sagrado, nas sexta-feiras, eles costumam abrir o templo e as cobras vão para a rua. As cobras vão mesmo passear. Eles deixam a sexta-feira à noite, elas passeiam. E o fato engraçado é que o domingo elas estão sempre de volta. É tipo com, não sei se são cobras com GPS, mas eles abrem tudo na sexta e no domingo as cobras voltam. Elas vão viajar fora, vão comer folhas e voltam no domingo. E de vez Mas em nunca quando teve pode caso acontecer. de, tipo assim, alguma Pode cobra falar. atacar alguém que tava na rua? Justamente. Nunca aconteceu. O que houve, na verdade, são casos de turistas que não conhecem a história daquele local, daquela cidade, que é o Idá,
e que, por exemplo, andam pela cidade, encontram uma cobra e matam, pensando que a cobra vai atacar eles. Mas é uma coisa que nunca a população ficava com muita raiva em algum momento dos turistas por causa disso. Porque como é um animal sagrado, lá todo mundo cuida bem da cobra, era meio uma ofensa, tipo, atacar a cobra, sendo que ela não ia fazer nada de qualquer jeito, mas como os turistas costumam saber, acontece de vez em quando essa confusão. Em outro caso, são geralmente cobras, porque vocês sabem que a cobra não é o animal mais veloz do mundo, né? Você já imagina uma cobra rastejando, demora muito. Então, às vezes, algumas cobras comem tanto que não conseguem voltar para o templo. E os próprios nativos, qualquer pessoa da cidade, pega a cobra e traz de volta para o templo, tranquilamente. Nunca rolou confusão nem nada. É uma questão um pouco espiritual também, pela questão de ser um animal sagrado. Mas até hoje não houve incidente. E agora eu vou ver se esse vídeo consegue abrir. Tomara que sim, para vocês verem. Porque essa é uma turista que foi, por exemplo, para o templo. Vamos torcer. Não apareceu, não deu para ler. Esse link também eu vou passar no chat para vocês poderem observar. Tem muitos vídeos na internet de pessoas que foram para o templo e que costumam gravar. Eu, por exemplo, tenho meu recorde de cobras que é 7. Eu consegui botar 7 cobras no pescoço. Eu já estou com saudade dessa sensação que da próxima vez, se eu for para o Benin, acho que eu vou aumentar para 9 ou 10. Então, mas sem risco ou nada. Você não tem medo, não, E aí, Ian? eu tinha bastante medo antes da primeira vez, mas quando você vê que ela não faz nada, aí você fica mais tranquilo, mais seguro. E só para Entendi. terminar rapidinho, em relação aos slides, acabou. Agora estou completamente a vocês para tirar dúvidas, e agora a gente vai poder interagir mais. Então, as dúvidas, agora eu vou precisar das professoras para organizar as perguntas, tudo isso no chat. Enquanto isso, eu vou subir para ver se tem alguma que eu não respondi. Pronto, aí, pessoal, vocês vão colocando as perguntas, e eu vou passando aqui para ele ir respondendo. E aí, quando alguém quiser falar, assim, abrir o microfone, avisando, para poder não ficar muita gente ao mesmo tempo, que a internet hoje não sei de vocês, mas, assim, muita gente reclamando que a internet está horrível. Aí o pessoal entra e sai toda hora, porque está muito ruim a internet, a qualidade da imagem, do som não está boa. Então, vocês vão colocar que aí, quem quiser falar, assim, com o microfone, avisa aqui no chat que a gente permite para você abrir, porque fica melhor, porque senão todo mundo ao mesmo tempo, o som já não está muito bom, atrapalha um pouco, certo? Então, quem quiser fazer a pergunta, coloca assim, eu quero fazer a pergunta, ou então, eu posso abrir o microfone, alguma coisa assim, para eu poder entender que você não quer escrever o que você quer falar. E é ótimo, viu? Quando vocês participam, assim, interagem diretamente com o convidado, é perfeito. Até prefiro, né, do que só no chat aqui. Mas quem tiver com dúvida, João, ele quer falar, pode falar, eu vou anotando aqui. Só para ter no final a opinião dele. Vocês gostaram da apresentação? Sim. Sim. Ótimo. Foi muito boa. Agora estou aguardando as perguntas de vocês. Posso tirar uma dúvida? João pediu aqui, vou colocando aqui as pessoas na ordem, para poder todo mundo falar, certo? Então, João, pode falar, João. Lá nesse templo das cobras, acontece alguma coisa para essas cobras serem tão assim boazinhas e não atacarem a gente, os turistas? Você pode repetir? Eu não peguei o início. Nesse templo das cobras, eles fazem alguma coisa para as cobras não atacar a gente, ou os turistas? Na verdade, é uma coisa mais espiritual, porque, como eu falei, a cobra lá é um animal sagrado. Então, depende muito mesmo. Só o povo que é daquelas religiões e daquele meio consegue entender o que acontece de verdade. Mas elas não atacam de jeito nenhum as pessoas. Respondi? Entendi. Obrigada. De nada. Ian, aqui tem outra pergunta aqui, uma pergunta assim mais, foi bem um pouquinho antes.
aqui, e um aluno pergunta, vou voltar aqui, como é ser criado na África? Deixa eu ver, como é ser criado na África? E a outra pergunta, se onde você mostrou é onde os turistas fazem safari. Perfeito, boa pergunta. Então, galera, rapidamente, todo mundo está vendo a tela onde aconteceu o slide, porque eu vou ter que mudar aqui. Todo mundo está vendo a segunda tela? Onde está vendo a apresentação? Não tô vendo, não. Eu não tô vendo. Sim, tô vendo. Não tá aparecendo ainda. Não, agora só... Eu tô. Não. Eu tô vendo. Pra mim apareceu. Estão vendo agora? Pra mim não apareceu. Tá aparecendo, não. Não apareceu. Pra mim Nem não pra tá mim está aparecendo. Apareceu e sumiu. Pra mim não tá aparecendo também, não. É porque o que apareceu foi só a logomarca da empresa, no caso. Não apareceu a tela de apresentação, Ian. O que apareceu foi a logomarca mesmo, da Roupas Africanas. Depois que ele falar, eu posso... Isso, essa tela aí é Roupas Africanas. Como é ser criado no continente africano? Na verdade, eu só poderia responder como é ser criado no Benin, meu país. A gente valoriza coisas como a família, a gente valoriza muito a família, na verdade. Então, todo dia, por exemplo, tem visita de tio, tias, uma coisa que eu percebi que se perde mais ou menos no Brasil, que vocês não têm muito essa convivência da família. A gente valoriza muito e a gente valoriza muito a questão do respeito. Então, o respeito para a pessoa mais velha é uma coisa fundamental no Benin. A gente sempre cresce sabendo fazendo isso, a gente aprende. Respeitar o mais velho, que é uma obrigação que a gente leva para a vida sempre. Isso segue a gente até nos estudos. A gente respeita os professores. Qualquer pessoa mais velha do que você tem esse respeito que a gente vai sempre desenvolvendo com essa pessoa. E a segunda pergunta, professora, eu esqueci, tem a relação ao safari, né? Isso, se aquele lugar que você mostrou, que tinha uma árvore, tinha alguns animais, se era o mesmo lugar que os turistas fazem safari, como a gente comumente conhece. Só que lá, na verdade, não é um lugar para fazer safari, é mais mesmo um parque. É porque o Benin, por exemplo, que parece, não é tão grande. Então, esse parque não tem uma dimensão tipo, grande como um parque do Quênia. O Quênia é outro país, por exemplo, onde os turistas encontram mais diversidade de animais e fazem mais safari. Então, no Benin é mesmo para conhecer esse parque e ter aquele contato com os animais. Mas não chega a ser um lugar tão grande assim para poder fazer um tour ou um safari. Certo. Duda está pedindo para você falar uma frase em francês, por favor. Então, professora, eu acho que a gente poderia fazer aquela dinâmica, tipo, eles só levantam o dedo, eles mesmos fazem as perguntas, porque eu gosto também de ouvir a voz deles. Poderia ser? Assim ficaria até mais tranquilo. Aqui, Então, eu se tenho quiser uma fazer pergunta. isso, Eu estou anotando aqui os nomes. Duda, espera só um minutinho. Eu anotei aqui, ó. João já foi, tem Duda que fez esse pedido aí. Se ela quiser fazer, Duda, mostra o seu rostinho aí para ele ver quem foi que pediu para ele falar em francês. Um minutinho aí, tia, que eu vou entrar pelo para saber quem é computador. que está pedindo. Então foi Duda que pediu para falar francês. Depois de Duda vem Valentina. Eu Tem uma pergunta. eu queria perguntar. Eu estou anotando aqui a ordem de quem vai falar. Eu queria perguntar quando ele veio no Brasil, tipo assim, ele falou que veio fazer intercâmbio. Eu queria saber, tipo assim, se ele veio estudar algo, saber sobre a cultura brasileira, algo assim. Muito boa pergunta. Eu estou 3 segundos para pedir. Pronto, estão me ouvindo? Sim. Sim. Perfeito. Então, eu vim para fazer o intercâmbio em relações internacionais. Eu já saí do Benin depois do Enem. E minha história, geralmente, todo mundo, eu acabo gerando meio uma confusão quando eu falo assim, porque eu passei do Enem do Benin com uma nota muito boa.
E aí surgiram muitas oportunidades de intercâmbio. Tinha a França, Estados Unidos, Inglaterra e Brasil. E aí todo mundo pergunta assim, por que Brasil? Por que Brasil? Por que Brasil? Eu acabei escolhendo o Brasil para poder justamente aprender mais uma língua, que seria o português, porque eu já falei inglês e eu falo francês. Então, para quem faz relações internacionais, as línguas são sempre primordiais. Então, foi o motivo pelo qual eu escolhi o Brasil. Eu cheguei aqui no Brasil falando uma única palavra. Alguém quer adivinhar qual é? Sim ou não? Oi? Oi? Bom Alguém dia. falou sim, não? Oi. Oi. Já que quem falou bom dia acertou. Eu cheguei aqui só falando bom dia. Foi o negócio mais engraçado do mundo, porque eu peguei o avião saindo do Benin, depois eu fui pro Togo, do Togo eu peguei direto para São Paulo, e aí dentro do voo tinha vou lembrar também, o voo do Benin para o Brasil costuma levar umas 14 horas, então um voo bem grande. Então tinha uma moça querendo puxar assunto dentro do avião. Ela estava falando português comigo, e eu não entendendo absolutamente nada. Foi uma confusão tão grande na minha cabeça. A moça falava qualquer coisa, eu respondia assim, com aquele sorriso: bom dia. Ela falava uma segunda coisa: bom dia, porque era a única coisa que eu sabia falar. Eu ficava meio assustado. E foi tanto que, quando eu cheguei em São Paulo, eh, a moça do interfone estava falando, porque quando eu cheguei, eu não vim diretamente para Brasília, onde eu estou. Eu tinha que estudar em Belém do Pará. Então, a moça estava falando assim: o voo saindo de São Paulo para Belém sai daqui 15 minutos. E eu não entendendo absolutamente nada. Eu fiquei sentado e eu perdi o voo porque eu não sabia falar português. E aí eu comecei a procurar assustado qualquer pessoa que falasse pelo menos ou francês ou inglês para poder me ajudar. E encontrei uma moça de São Paulo. Moça, pois não, eu estou perdido, eu preciso ir para Belém do Pará. E a resposta que ela me deu me mostrou que o Brasil é preconceituoso, porque com aquela resposta dela eu fiquei sem palavras. Eu falei que eu estava indo para Belém do Pará, e ela respondeu assim: mas moço, só tem jacaré. Vocês imaginam o susto que eu levei? Eu fiquei assim, eu saí do meu país para viver no meio dos jacarés, como você a história, será que vai dar bom? E eu passei 2 anos em Belém, né, encontrei um jacaré. Então, voltando à questão da língua, sim, eu cheguei sem falar absolutamente nada de português, eu tive que aprender, eu aprendi lá no Belém do Pará e depois eu me mudei para Brasília, onde estou na Universidade de Brasília, fazendo relações internacionais. Eu já estou terminando, estou no final. Respondi a pergunta? Respondeu sim, obrigada. Achei muito interessante sua De história. nada. Duda já está pronta aí, Duda? Eu passo para Israel. Não, Israel, pode fazer. Acho que Duda está tentando no celular. Israel, pode falar. No Benin é comum ter famosos visitando lá. E qual o ponto mais famoso de Benin? Boa pergunta. Turistas a gente costuma receber bastante. O Benin, apesar de não ser um país muito, muito, muito turístico, recebe bastante isso, geralmente ainda brasileiros. Porque depois, quando as pessoas estão pesquisando sobre a história do Brasil, eu acho até engraçado, por exemplo, brasileiros não conheceram o Benin, porque o primeiro rei a reconhecer o Brasil, quando se proclamou república, foi o rei do Benin. Reino que antigamente, hoje se chama Benin, mas antigamente era Dahomey. Então, o primeiro reino a reconhecer o Brasil foi o Benin. E no ano, eu acho que foi no ano retrasado, houve um museu que pegou fogo no Rio de Janeiro. Vocês ficaram sabendo dessa história? Ah, isso aí eu vi. Sim. Sim. Uhum. Dentro daquele museu tinha o trono de uns 2 reis do Benin. Esses reis, o Dahomey naquela época teve 12 reis. Um deles deu um para o Brasil justamente para comemorar aquela amizade. E isso queimou do nada assim naquele museu. Então é uma coisa que deixa a gente muito triste. São coisas que a gente não controla também. Então eu fico meio assim, pelas pessoas não
tipo, não pesquisar mais a história, porque quase tudo liga ao Brasil, ao Benin. Inclusive, tem uma comunidade de brasileiros no Benin. A gente chama eles de Aguda, que são os retornados. Pessoas que fizeram a pesquisa de sangue e descobriram que os ancestrais deles estavam no Benin. Eles voltaram para o Benin e moram lá de vez. Então já tem uma meio comunidade brasileira sem ser beninense, na verdade. Sem ser brasileira. Eu respondi a pergunta. Lá, 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 lá. Eu respondi a pergunta? Quem é, gente? Esse Antônio, que toda hora faz isso. Hein? Desculpa aí. Ele tá Desculpa aí, gritando aí do professor. lado. Fica entrando e saindo. É um aluno aí, engraçadinho. Pronto. Desculpa aí. Tira a concentração da gente. Respondeu a pergunta, Israel? Israel, eu respondi a pergunta? Ou eu esqueci uma? Qual era a segunda? Israel? Acho que a internet dele não está muito boa. Deixa eu fazer aqui. É passar para Felipe. Vai, Felipe. Entendi, obrigado. É por causa que eu fiquei. É por causa que eu fiquei tão ligado no menino que deu o grito que eu acabei esquecendo. Felipe. Mas depois eu pergunto. Pronto, Deixa eu bora lá. perguntar mais uma, depois Vamos eu falo. para Bruna Gama. Certo. Bruna Gama, tá sim, Bruna Gama. Nos comentários, o que quer falar? Deve ser outro nome, né? Eu não lembro nenhum aluno que tem o nome Bruna Gama, mas se tiver alguém, eu vi nos comentários, se quer falar. Bruna saiu. Bruna Gama não tá aqui, não. É João Gama. Saiu? É João Gama, a internet tá muito ruim, o pessoal tá entrando sem, né? Ah, tá como Bruna, né, João? Emily Vitória. Eu tenho uma dúvida. Como você aprendeu a falar português? Essa história é bem engraçada, porque foi muito difícil. E o português, eu cheguei aqui pensando, tipo, português, francês são línguas latinas, eu vou aprender o português em 2 semanas. Não foi assim. Foi muito difícil, porque o português tem uma estrutura gramática muito extensa e vocês têm também muitas gírias. Por exemplo, a Bahia, eu ainda não cheguei a conhecer, mas eu imagino que deve ter gírias. Quais são as gírias que vocês usam muito lá? Por exemplo, alguém quer me dar uma gíria? Barril. Oxente. A gente fala muito oxe. Oxe significa o quê? É, tipo, como se fosse uma pergunta aqui. Que é isso aí, tio? Tipo, pergunta. Como se a pessoa falasse uma coisa que não tivesse sentido. Oxe. Está com dúvida. Como assim? Tipo um quê? É como se fosse uma dúvida. Mas aí todo mundo fala gente? Vocês todos falam gente? Sim. Uhum. Eu falo hoje. É a mesma coisa. O nosso aqui nós já reduzimos, né? O oxente é mais para a região litorânea. Nós aqui reduzimos mais Tem ainda. gente- Nós falamos Tem gente que fala oxe. massa também, que é Um como se outro fosse fala legal. Uhum. E aí eu cheguei em Belém. Em Belém tem uma palavra que eles usam muito que é égua. Eles falam égua para tudo. O oxe de poxente de vocês seria o égua lá. Então acabei botando o égua no meu dicionário, como se fosse uma palavra portuguesa. E aí, quando eu vim para Brasília, eu descobri que aqui ninguém fala égua. Eu falava égua quando apanhava de vez em quando. Porque minhas amigas assim, Ian, tu tá me chamando de égua? Eu falava, não, desculpa, houve um erro, uma confusão. Então, minha coisa, como dizer, minha relação com o português ainda é de amor e ódio, porque tem algumas palavras que eu sempre vou aprendendo, apesar de ter quase dominado a língua, mas é sempre difícil por causa dessas coisas de regionalismo e coisas assim. Respondi a pergunta, Duda? Sim, ajudou. Muito obrigada. De nada. Foi Bruna Gama, né? Foi Maria Clara, foi isso? Emily Vitória, agora é Maria Clara. Foi a Emily Vitória que fez a pergunta. Agora é Maria Clara. Maria Clara tá aí, né? O pessoal tá entrando e saindo, não tá conseguindo. Raica.
Eu ia perguntar se você teve muita dificuldade em aprender a língua portuguesa, mas a outra pergunta já respondeu tudo, então. Já contei. Tem mais alguma dúvida, Raika, que você quer tentar? Um detalhe também, eu me assustei com o português, porque descobri que é que você explica o porquê. Eu falei, nossa, se só uma palavra tem 5 sentidos, eu acho que eu nunca vou aprender essa língua. Mas no final não foi tão difícil assim, mas o português é uma das línguas mais difíceis que eu já aprendi. Tem um que dá com o codinome Joker Free Fire, não sei se é assim que fala. Joker? Sou eu, Albert. Ah, pronto, Albert. Faz sua pergunta, Eu Albert. queria perguntar o que é que vocês faziam na infância? Oi? Eu não ouvi muito bem a pergunta. O que é que vocês faziam na infância? O que a gente Fazia na infância? Na infância? Sim, o que vocês faziam na infância? O que vocês faziam na infância? Quando criança? É porque eu sou daquela geração que ainda aproveitou um pouco antes da tecnologia. Então era mais sair para jogar futebol, sair com os pais. O que eu fazia de bom? Eu, na verdade, eu nem sei se eu sou uma boa pessoa para falar de lazeres de criança, porque eu sou filho único. Então não tinha ninguém para brincar comigo. Eu ficava, a maioria do tempo, um pouco sozinho. Eu sou a primeira criança da família, as outras demoraram para chegar. Então eu tive que esperar até 9 anos de idade para ter meu primeiro primo. Então eu ficava mesmo jogando pipa, tipo, mesmo as brincadeiras de criança de hoje. Porque eu não passava o dia inteiro no celular naquela época. Tirando isso, tudo o resto, eu acho que a gente faz as mesmas coisas. Eu respondi a pergunta? Obrigado. De nada. Agora é a Pro Giovânia. Pro Giovânia quer fazer pergunta também. Eu gostaria de saber se, além do Vodou, existem outras religiões no Benin. Muito boa pergunta, professora. Só que no Benin não tem o Vodou. Tem o Vodun, que é diferente do Vodou. Tem uma diferença grande. O Vodun seria mais ou menos a raiz do candomblé e da Umbanda. Então, o Vodun é meio a inspiração, a base que foram usadas para essas religiões. No Benin, isso é muito comum. Tanto é que na data 10 de janeiro de todo ano, é a festa do Vodun. E tirando o Vodun, a gente tem todas as religiões. E uma das coisas maravilhosas do Benin é que a gente, por exemplo, não tem briga por religião. De jeito nenhum, porque o que mais tem no Benin é o sincretismo. O sincretismo é as pessoas que têm, por exemplo, que praticam mais de uma religião. Então, você pode encontrar, por exemplo, alguém que na sexta-feira está na mesquita, a mesquita é dos muçulmanos, e no domingo está na igreja tranquilamente. E, por exemplo, na segunda, na terça, está no templo Vodun. Então, a gente não tem essas brigas por causa de religião, por exemplo. E dando aquele exemplo, tem o Vodun, tem a religião católica, muçulmana, protestante, tem todas as religiões lá no Benin. E cada um respeita o outro. E tem até muitos casamentos entre religião. Tipo, não tem essa questão de eu sou católico, não posso casar, por exemplo, com alguém que pratica o Vodun. A gente não tem essas diferenças, não. E a gente, como eu falei, é muito a religião principal do Benin é o Vodun. Só que nela vem conjugada com as outras, porque a maioria do povo é sincretista. Então, quando você vê, por exemplo, que o Benin tem 60% da população que pratica Vodun, e, por exemplo, 45% que são católicos, as pessoas já ficam confusas. Mas como assim essa porcentagem, se já passa de 100%? É porque o povo vai também praticando outras. Eles não se limitam só a uma religião. Mas tem toda essa diversidade religiosa aí. Não sei se consegui responder a sua pergunta. Conseguiu, sim. É porque a gente vê falar
nos livros de história, quando a gente estuda sobre o Benin, a gente vê falar, né? Vodou, acho que é a modo de pronunciar que dá. É que a maioria, né, são seguidores do Vodou. Sim, isso é um fato, porque é uma religião cultural. Só que uma coisa que eu deploro nos livros também, que é um dos objetivos do meu programa, é que os pesquisadores conhecem de maneira bem superficial, por exemplo, o continente africano. Porque eu já vi num livro, por exemplo, que tem, o Benin é uma cidade. E eu fui pensar, eu falei, mas o Benin é meu país. Porque eu lembrei que no país vizinho, por exemplo, que é a Nigéria, tem uma cidade chamada Benin. Porque antes da divisão do continente pelos colões, tudo isso, o Benin e uma parte da Nigéria era um território só. Então, sempre tem que ter aquele cuidado mesmo ao ler livros, porque o livro estava querendo falar do meu país, só que pegou como referência uma cidade que tinha o mesmo nome, e aí mudou completamente a história. Certo. Então, tem também pelos detalhes que são bons ressaltar. Mas em relação à diversidade religiosa, a gente é muito tranquilo mesmo. Certo, obrigada. De nada. Agora tem aqui Letícia Carvalho. Quer fazer uma pergunta? Olá, Letícia. Oi, professor. Eu perguntei se quando você veio para o Brasil, você sofreu algum preconceito, sem ser esse que você citou antes, né? Se você sofreu muito preconceito. Preconceitos eu sofri bastante. E, na verdade, é tão engraçado como nós, do continente africano, a gente consegue identificar tranquilamente um preconceito. Porque no Benin, por exemplo, 100% da população é negra. Então, pode ter, por exemplo, divisão por causa da divisão social, coisas assim, mas divisão por causa da cor, não tem, porque o país inteiro, todo mundo tem a mesma cor. Mas aqui, por exemplo, eu chegava em momentos onde eu sou aquela pessoa, do jeito que eu estou conversando com vocês, eu converso assim com todo mundo, então sou aquela pessoa mais povão. Todo mundo fala que eu sou povão demais, mas eu acho que é porque eu me dou bem com todo mundo. Então, mesmo para sair, quando eu morava em Belém, por exemplo, eu só botava uma bermuda, a primeira regata que eu tinha, eu saía para a rua. E é isso, eu acabei descobrindo que até no Brasil, infelizmente, para sair, para ter que limitar o preconceito, eu tinha que me vestir bem. Uma coisa, por exemplo, que eu já não sentia no Benin, porque eu chegava, por exemplo, com minha bermuda, com minha regata, tranquilamente na parada, e aí todo mundo se afastava automaticamente de mim. Eu ficava meio assim, nossa, o que está acontecendo? E o dia seguinte eu voltava, por exemplo, para aquela mesma parada, com, por exemplo, minha roupa africana, todo mundo querendo falar comigo. Eu falava assim, nossa, que povo é esse? Que hipocrisia está acontecendo. Mas preconceitos eu já passei bastante, bastante e bastante. Eu só tenho 6 anos aqui. Eu consegui responder a pergunta, Letícia? Sim. É muito triste essa sociedade aqui, né? Mas você é muito. Tô gostando muito dessa live, você é muito simpático. Obrigado. A gente se envergonha dessas situações, né? Mas pode ter certeza que não é só contigo, não. Acho que a sociedade brasileira precisa ainda evoluir muito em relação à questão de tratamento das pessoas, né? Independente de ser uma questão racial ou não. Eu acho que a gente ainda está muito atrasado nesse quesito aí. Tanto é que nós estamos aqui trabalhando nesse projeto justamente para a gente poder conhecer melhor, né, a cultura africana, valorizar e entender algumas coisas, né, que aí como a Pro Giovânia perguntou e você acabou esclarecendo para a gente, eu também tinha o mesmo pensamento da Pro Giovânia, e você esclareceu, né, a respeito dessa questão da religião, que é interessante porque os livros, na internet, tudo passa isso aí, você falando, porque é sua vivência, né, por isso que é bom a gente estar aqui com uma pessoa, né, que vivencia isso aí, né, na sua realidade, para a gente entender que nem tudo que os livros dizem é o que realmente está acontecendo, é o que realmente é a realidade, né? Pedro Raik quer fazer uma pergunta. Duda, vou deixar a sua por último, porque a sua é muito... Oi, tia. Uma coisa assim, muito diferente para ele fazer no final. Então, sei que vai... Então, Pedro Raik quer fazer a pergunta também. A minha dúvida é quais são a sua alimentação lá na África? Como é que se chama?
Alimentação, a gente tem muitos pratos típicos. Uma coisa com que eu me assustei aqui também quando eu cheguei é a facilidade com que os brasileiros comem arroz e feijão. Parece que todo dia é arroz e feijão, arroz e feijão. Lá no Benin, por exemplo, repetir a comida 2 dias já é meio crime. É porque tem tanta diversidade de comida que a gente vai sempre variando. Então, eu cheguei aqui, eu ia, por exemplo, visitar um amigo, arroz e feijão. Ia numa outra casa no dia seguinte, arroz e feijão. Eu estava torcendo assim, se eu for numa terceira casa, eu torcendo para não encontrar arroz e feijão. Eu ia lá, arroz e feijão novamente. Nossa, vocês comem bastante arroz e feijão. Mas no Benin a gente tem muitos pratos típicos, como eu falei, e a gente um exemplo no Benin, o prato, na verdade, na minha opinião, meu prato preferido é pasta de inhame. Tem inhame na região de vocês? Tem sim. Então, a gente faz uma pasta de inhame, você pega inhame, você deixa cozinhar, e aí depois você pila até ficar numa pasta elástica. E você come essa pasta com molho de amendoim. E aí no molho, a característica principal do molho de amendoim é que você pode comer, você pode inserir frango, carne, queijo, tudo dentro. Então fica uma comida muito gostosa, da pasta de inhame com molho de amendoim. Essa é a minha preferida, mas se for falar de comidas do Benin, tem muitas, muitas e muitas mesmo. Eu respondi a pergunta, Pedro? Sim, me ajudou muito. Obrigado. Você falou aí da repetição do arroz e feijão, é porque você não viu ainda o cuscuz aqui na Bahia, né? Nossa realidade, então, cuscuz, todo dia no café da manhã, e acho que 90% dos lares aqui tem um cuscuzinho pela manhã. Não só no café da manhã, mas também no jantar. Ontem eu comi cuscuz. Eu não quis assim, né? Eu quis ser discreta assim, né? Mas o cuscuz de manhã, a gente varia assim os acompanhamentos, né? Um ovo frito, uma carne frita, uma manteiguinha, um queijo, requeijão, já variando os acompanhamentos. Mas o cuscuz... Eu acho que eu sou o único. Já comeu cuscuz? Essa é a maioria do cuscuz. Vamos lá, senão a gente não se desempata hoje. Neif, tem uma pergunta, tá com o nome da mãe, que eu não lembrei aqui o nome da aluna, mas é Neif. Eu queria saber, quando você veio para o Brasil pela primeira vez, como você achou que seria tudo? E você se acostumar com a língua, tudo mais, superar o racismo? Fala teu nome para ele poder. Meu nome é Sandy. É Sandy, o nome é Sandy. 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 Muito boa pergunta, Sandy. Eu cheguei, na verdade, o bom é que eu cheguei até a pesquisar sobre o Brasil antes de chegar. Só que tem um evento engraçado que acontece quando a gente está na embaixada do Brasil, no Benin. Como eu estava fazendo o intercâmbio, eu cheguei lá, eu já sabia que ia fazer relações internacionais. Só que aí o cara da embaixada me deu uma folha assim, com todos os estados do Brasil. E falou assim, você tem que escolher em qual estado você gostaria de tentar, qual universidade você vai ingressar. Eu vi a lista de todos os estados do Brasil, eu fiquei refletindo por 30 segundos. Agora eu vou para onde? Eu poderia ter escolhido a Bahia também, se eu conhecesse mais a história, tudo isso, coisas que eu não conhecia. Eu acabei escolhendo a cidade que mais se parecia com o nome do meu país. Alguém sabe qual é? Belém? Exatamente. Eu vi Benin, eu vi Belém, eu falei, isso é parecido, é lá que eu vou. Foi assim que eu fui parar em Belém. Foi meio coisa da sorte mesmo, assim. Mas conhecer o Brasil mesmo, eu estava com bastante expectativa, só que tem também essa questão do preconceito. A gente fala do preconceito dentro do Brasil, só que temos também que falar do preconceito internacional. Porque eu acho que não é à toa que quando as pessoas falam assim, a África só tem pobreza, depende muito do que os jornais mostram também. Ninguém gosta de mostrar essa parte rica do continente africano. Tem muitas, muitas coisas. Tem, por exemplo, tem muitos milionários, por exemplo, africanos, que têm mais riqueza do que quase todo o Brasil.
Então, tem muitas casas bonitas. Tudo o que vocês têm aqui, de uma certa forma, a gente tem lá no continente também. Só que essas coisas não são mostradas. Em relação justamente em questão ao Brasil, eu acho, no final, quando eu fui refletindo, eu achei até engraçado esse preconceito, por exemplo, com a África, porque lá, por exemplo, também a gente não vê coisas boas do Brasil. Você liga, por exemplo, a televisão em dezembro, não, dezembro até está próximo. Eu boto, por exemplo, em julho. Você liga a televisão em julho, se for um canal, por exemplo, relacionado mais ou menos ao Brasil, a única coisa que aparece é pessoas dançando no carnaval. Você liga em agosto, eles ainda estão dançando. Você liga em setembro, ainda estão dançando. E a gente fica assim, nossa, esse povo não para de dançar, e dança o ano inteiro. Então tem também essa questão, esse preconceito que são bem diversas. Então eu não esperava, na verdade, eu fiquei assim. Será que eu vou mesmo para o país onde eles dançam o ano inteiro? Eu já tenho que preparar uns passos para dançar. Mas eu já sabia que eu ia focar nos estudos, então não prestei muita atenção a esses detalhes, não. Eu respondi a pergunta? Sandy? Respondi assim, muito obrigada. De nada. Você é um dançarino, né? Daqui do Brasil. Gabriel Carneiro, quer falar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta. Quando você veio para o Brasil, uma comida que você comeu e gostou muito daqui? Essa é uma boa pergunta. Uma, na verdade, foi até engraçado. Aquela que eu mais gostei, aquela que me dava mais medo. Como vocês estão na Bahia, não sei se vocês conhecem. Vocês já ouviram falar de maniçoba? Não. Sim. Eu acredito que a maioria não. É feito com folha de mandioca, só que a aparência, para falar a verdade, é muito feia. É tipo, eu não sei como eles fazem a mandioca, mas também é um prato venenoso, porque você tem que deixar cozinhar durante 7 dias. Se for antes, a pessoa pode morrer, quem comer. Então é um prato bem venenoso mesmo, a história da maniçoba, mas eu acabei gostando bastante. Só que a aparência estava muito feia, então eu tinha muito medo, mas eu acabei me amarrando. E agora, todo ano eu vou para Belém, só para comer maniçoba. Respondi a pergunta? Sim, obrigada. E uma comida que o senhor não gostou? Boa pergunta. Eu Arroz e tentei estudar. Não, porque arroz e feijão eu comi bastante no Belém também. Ainda não enjoei, não. Mas uma comida, por exemplo, que eu. Toda vez que eu vou para Belém, por exemplo, no final desse mês, eu vou para Belém novamente, vou tentar tomar de novo, porque lá o povo é viciado, mas ainda não está descendo, é açaí. Açaí, estou fazendo de tudo, não está entrando. Porque a primeira vez eu tomei sem açúcar, estava com gosto horrível, então acho que meu cérebro não raciocinou muito bem naquele momento. Eu tomo sempre, acabo não gostando mais. Eu acho que com o tempo eu vou gostar. Alguém gosta de açaí entre vocês? Eu gosto. Eu não gosto. Açaí é muito bom. É muito bom. Perfeito. Açaí do norte. Vou fazer uma pergunta. Agora é Bruna Gama. Bruna. É como Bruna Gama, mas eu acho que o nome é outra coisa aí. Outra pessoa. Eu. Fala teu nome e... Meu nome é João Vitor Gama. Aí tem alguma fruta que tudo tem bem? na sua casa para mostrar a nós? Uma fruta diferente que não tem no Brasil? Eu acredito que sim, só que mostrar eu vou ter que pesquisar. Porque frutas, tem algumas que se encontram aqui, que não tem no Benin, e tem algumas do Benin que não tem aqui. É a mesma coisa com os temperos, por exemplo. Quando eu vejo a galera do Benin chegar aqui, geralmente a gente costuma levar uns temperos de lá, para poder fazer comida aqui quando a pessoa vem para o Brasil. Só que quando eu vejo no rosto da galera, parece que quando o tempero está acabando, a pessoa fica meio triste, porque vai ter que usar tipo os temperos sazons, coisas daqui. Lá, as frutas, os temperos, a gente tem algumas coisas bem diferentes mesmo. Só que eu vou ter que pesquisar, pegar uma foto e depois passar para você. Mas tem sim, frutas diferentes. Mas eu tô fazendo a pergunta em sua casa, se tem. Na minha casa,
Na minha casa, no Benin, você quis dizer? Uhum. Infelizmente, no Benin eu morava num prédio, não tinha onde, por exemplo, ter árvores por perto. Mas eu acho que uma fruta que não tem aqui seria a datte. Só que datte aqui, o bom de online também é que dá para... Professora, você já quer ir passando para a próxima pergunta, enquanto eu já boto aqui na internet para responder para ele? Certo. Felipe, você lembrou a pergunta dele? Pronto. Rapidinho. Quem fez a pergunta? Qual foi o nome? Felipe. Felipe, muito Quem fez a bem. pergunta foi João. João, você já viu essa fruta? Não. E vocês? Agora estou perguntando para todos. Vocês conhecem essa fruta? Não. Não. Então, a gente chama de datte, por exemplo. Esse come bastante no Benin, só que eu cheguei aqui, por exemplo, tentei encontrar, mas eu não estava achando. Então, fiquei com certeza, talvez não tenha aqui. E pela reação de vocês, eu estou vendo que não tem. Agora eu respondi para a pergunta, João Vitor. Sim, obrigado. De nada. Para Felipe. Você já participou assim, de alguma manifestação não, algumas festas que é culturais da gente, como o carnaval, algumas dessas festas? Uhum, eu já participei. Eu sou. Como a gente está num bate-papo entre amigos, eu já posso considerar todos vocês meus amigos, né? Ou não? Claro que sim. Claro. Óbvio. Sim. Então, eu sou alguém que gosta de festa. Em Belém, por exemplo, só em Belém eles têm muitas manifestações. Tem, por exemplo, dança de carimbó, tem tecnobrega. Eu estou aprendendo a conhecer o nome dos ritmos e tudo. Mas eu já participei bastante e eu gosto de tudo, porque é sempre uma riqueza cultural para mim conhecer. Eu estou até pegando aulas de sertanejo, para vocês verem como eu estou me virando. Não sei se vai dar certo, mas estou tentando aí. Eu respondi a sua pergunta, Felipe? Respondeu sim. Muito obrigada. Agora, são as duas. Aí tem João, que quer fazer mais uma pergunta, e Duda para finalizar, nessa ordem, certo? Então, João, e por último, Duda. Lá em Benin, eu já vi dizer que, não só em Benin, mas na África, eu nunca vi dizer em Benin, mas na África tem muito aquela questão de ter guerras e alguns animais mortos, como leões, leopardos e elefantes. Acontece em Benin também? No Benin, agora eu vou entrar um pouquinho na questão política com vocês. No Benin, a gente não tem guerra. É porque tem um mapa do continente africano que é meio autoexplicativo. Em países onde tem muitas riquezas como você sabe, de minerais, por exemplo, coisas assim, sempre acontece guerras. Então, o Benin, a gente acaba falando que foi sorte, porque o Benin, por exemplo, é o primeiro produtor de algodão. Nossa riqueza econômica é outra. A gente não depende, por exemplo, de petróleo ou de ouros, como em países vizinhos. E a gente percebe que essas guerras geralmente costumam acontecer naqueles países onde tem esses recursos. E geralmente são guerras que não são provocadas pelos próprios nativos. É sempre pessoas de fora que chegam no país e criam uma certa discordância entre os povos. Isso vai surgindo. Mas se for questões nativa mesmo, é muito, muito, muito difícil. Essa é uma parte mais política que eu costumo falar geralmente com o universitário, porque aí tem que ler para entender como funciona mais ou menos o mundo. E até a moeda do Benin, por exemplo, não é feita no Benin. Então tem muitas coisas coloniais que vão influenciando. E a segunda pergunta foi em relação aos leões, certo? Assim, a Aos morte animais que são mortos. que são mortos ou que matam? Que matam. Na verdade, muito bem, vou responder aos dois. Tem animais que são mortos em regiões, por exemplo, de floresta, como o safari. Aí você encontra muitas pessoas que vão caçando mesmo elefantes, hipopótamos por causa do óleo, alguns animais para querer tirar
alguma vantagem ou vender algumas partes. Isso acontece muito no Brasil também. Eu passei bastante pela parte norte, eu descobri que, infelizmente, tem muitas pessoas que caçam animais que não deveriam. E acontece de vez em quando também mortes por animais, porque tem algumas aldeias que ficam muito perto daqueles lugares selvagens. Então, por exemplo, não tem nada que impede, por exemplo, a fuga de um animal entrar numa aldeia perto, ou coisas do tipo. Mas aquela questão de em português eu não sei o nome, porque em francês seria braconnage, tipo pessoas que vão caçando animais que não deveriam, infelizmente acontece bastante também. Eu respondi a pergunta? Respondeu sim, muito obrigada. De nada. Duda, olha você, Duda. Então, para finalizar, eu queria pedir para você falar uma frase em francês, por favor. Uma frase? Então, como você perguntou, você vai ter que escolher a frase, o que você gostaria que eu falasse. Pode ser uma saudação, já que a gente vai terminar. Acho que vai terminar, né, tia? Já. Aí pode ser uma saudação. Então, o francês é bem básico, é até um pouquinho parecido com o português. Então, como a gente está na tarde, para dizer boa tarde, é bonsoir. Todos querem repetir? Bonsoir? Esse aí eu já sabia, já. Bonsoir. 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 E aí, para falar, por exemplo, muito bem, eu estou vendo que já tem um povo fluente. E para falar como você está, comment ça va? Comment Já ouvi. ça va? Já ouvi. Já ouvi. Já ouvi, eu sei o que E significa. agora, e agora eu costumo falar um trava-língua para assustar meus alunos, que eu vou passar para vocês também, só de brinde. Tem muitos trava-línguas em português, né? Aham. Sim. Do início eu apanhava muito para falar aquele negócio do tigre. É 3 pratos de... Um negócio assim de trigo para triste. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. É exatamente isso. Então, o francês também tem esses travas-línguas, que seria, por exemplo, 600. Na verdade, a frase não faz sentido, que seria 600 salsichas abaixo. O meu dele caiu. Olá, vocês. Pronto, já voltei. Desculpa, foi uma ligação no meio. Estão ouvindo agora? Sim. Sim. Então, para falar, por exemplo, 600 salsichas estão abaixo do presunto. Não faz sentido. Mas em francês daria 600. Vocês querem repetir comigo? 600 Sessão. Oxi. Sonsu. Sonsu. Saucisson. Peraí, Não repete, seria eu não escutei. É melhor deixar ele falar primeiro, depois a gente repete. É. Então vamos lá. 600 saucisses. Sim, sonsu. Sonsu. Saucisson. Sonsu. Então, para falar tudo de uma vez, só daria 600 saucisses, sonsu le saucisson. Alguém quer tentar? Saucisson. Então, O que significa isso? Então, é mais ou menos isso, mano. Se vocês quiserem sugerir uma frase, ficaria mais fácil. O que significa Alguém essa para dar uma frase? Eu sei. Eu entendi. Alguém para falar uma frase, para poder finalizar? O que significa a frase que o senhor acabou de falar? Ah, se são saucisson, sur le saucisson, eu tinha explicado. É tipo um trava-língua que não faz muito sentido. É tipo 600 salsichas estão abaixo do presunto. Como que é em francês? O sol está lindo. Le soleil est beau. Le soleil est beau.
E já, geralmente, os alunos costumam pedir também uma frase numa língua nativa, que seria o fon, por exemplo. Para falar como você está em fon, é né de bom. Entenderam? Sim. Professor, Sim. eu tenho uma pergunta. Eu tenho, vamos, sim, quem foi que quis perguntar? Alguém quer perguntar? Cristal. Para a gente encerrar, Cristal, a última Cristal, para a gente poder encerrar. Ok. Eu já ouvi falar que no francês a matemática é meio diferente. Só que eu não consegui entender direito, que é meio diferente do Brasil, que eu já vi no TikTok. Ah, você vê no TikTok? Só para ver como o TikTok também pode educar, né? Então, sim, a matemática é bem diferente. Para contar, por exemplo, de 1 até 10, é bem tranquilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas aí, quando você chegar em 20, 20 é só uma sílaba, é 20. Todo mundo quer falar 20. Exatamente. 20 é 20. Mas aí, quando você for falar 40, por exemplo, o 40 é parecido com o português, seria 40. Quer repetir? 40? 40? Exatamente. Em português mesmo. Para falar 60, você fala 60. Soação? Pronto. Agora, senão nós vamos tomar tarde. Sim. Só para responder. Nós vamos tomar a tarde toda, Dean. Vocês não falam como em português. Você fala 4 vezes 20. Então, daria 4,20, que seria para falar 80. Por isso que eles falam que o francês brinca com as letras. Você teria que falar 4,20 para falar 80, 4,20. Respondi a pergunta? Então vai somando, né? Em algumas partes vai somando, vai até multiplicando. Obrigada, professor. De nada. Professora, agora sim. Então, nós vamos encerrar a participação do nosso convidado hoje. Nós extrapolamos aqui a agenda dele, né? Porque a gente sabe que ele tem outras ocupações aí. Nós nos empolgamos, se deixasse, a gente ia ficar a tarde toda aqui com um convidado assim, muito agradável, né? Uma pessoa assim, muito agradável, com uma conversa assim, que nos envolveu aqui à tarde, a gente nem percebeu, né, o tempo passar. E eu só queria aqui dar algumas referências, né, do trabalho do Ian, que ele é formando em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Ele é coordenador do projeto África nas Escolas. Vão lá no Instagram, né, para poder conhecer um pouquinho disso aí. Ele é dono do roupasafricanas.com. Também vocês vão lá, dar uma olhada. Material bem interessante, bem estiloso, né? E é céu da Afro-Apaixonados, que fala a respeito dessa questão, essas características aí africanas, né? Então, assim, eu gostaria de agradecer sua participação, né, dizer, assim, que nós tivemos um momento aí diferente, um momento singular dentro do nosso projeto. Eu acho que foi a sensação de todo mundo que está aqui, e a gente conseguiu acompanhar tudo que foi passado de uma forma bem leve, né, bem dinâmica. E gostaria de parabenizar também, né, porque é sempre bom a gente conversar com pessoas competentes, pessoas que têm aí experiências não só de estudo, como a gente sabe que você tem, mas também com experiências da prática, né, de coisas reais. E isso faz toda a diferença quando os alunos, né, têm esse contato aqui. Eu acho que essa tarde a gente falou assim por muitas aulas que a gente tivesse, né, só através de livros. Então, eu gostaria de agradecer, né, eu convidaria aí as professoras, né, do projeto, aí, as cabeças do projeto, para poder também fazer os agradecimentos ao nosso convidado e dizer, assim, que nós estamos sempre à disposição, quando quiser, né, uma divulgação de algum trabalho, quando precisar de um espaço para poder passar alguma mensagem, alguma coisa, divulgar aí seu trabalho do vídeo, do material das roupas, enfim, o que você precisar para divulgação, a gente está à disposição, né, e esperamos nos ver em outras oportunidades, né, que tenhamos mais oportunidades como essa, porque foi muito enriquecedor.
A professora aí, Giovanni, a Obrigado, professora Sheila, professora. E não deixando também que eu deixei no meu Instagram um vídeo especial para eles. Eu tenho uma pergunta de Isso. para vocês. Tem uma pergunta lá para vocês responderem. Eu já mostrei para a professora, mas como o vídeo fala, não vale colar na internet. Eu gostaria de ter a resposta sincera de vocês para a pergunta que eu fiz para vocês. Tá bom? Ok. 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 Sim, ok. Ok. Bibi. Outro Bibi, Mari. O momento é de gratidão. Muito prazeroso, assim, estar conversando com alguém de outro país, e com muita sabedoria, né? Esclareceu muita coisa para a gente, porque a gente costuma falar sobre África só o que a gente vê nos livros. E aqui a gente pode conversar diretamente com você. Muito enriquecedor. Uma tarde assim, maravilhosa. A gente só tem a agradecer. Muito obrigada pela sua contribuição. De nada, professora. Eu te agradeço também pelo tema que vocês estão trazendo para os alunos. Porque é um trabalho que precisa ser feito mesmo. Infelizmente, no Brasil, eu percebo que tem poucos professores que têm essa vontade. Então, sempre pego esses momentos para agradecer do fundo do coração também professores como vocês que se interessam nessa dinâmica, porque não é só uma questão cultural, porque está surgindo mais a continente africano agora com também oportunidades. Então, parece que brasileiros, eles só se deixam na Europa, sendo que tem México tão grande e países que poderiam ser conhecidos. Então, mais uma vez, gratidão mesmo pelo trabalho e por tudo. Eu, como professora também de História, o que eu sei, né, é dos livros, você hoje nos passou tanto conhecimento da sua realidade aí, que nós só conhecemos através do livro, como a professora Giovanni colocou a questão religiosa, e você nos informou realmente como é lá. Eu só tenho mesmo que agradecer. Hoje eu me tornei uma aluna aqui e aprendi muito, muito mesmo, viu? Esses conhecimentos que você nos transmitiu agora à tarde, vou transmitir agora, né, sempre para meus alunos, que eu acredito que são informações muito valiosas. Queria eu ter a oportunidade de conversar mais vezes com pessoas como você, que nos trouxe, né, conhecimentos que a gente vai levar para a vida. Obrigada mesmo, Ian. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, professora Sheila. Obrigado mesmo. E agora eu tenho só um pedido para a gente poder encerrar, né? Eu tenho que dizer assim, agradecer, dizer que Deus te abençoe, né, na sua jornada, na sua trajetória, que você seja aí melhor acolhido no Brasil, né, como a gente sabe da situação do Brasil, que não tem muitas situações ainda diversas, né, e a gente sabe que estrangeiro no Brasil às vezes sofre algumas situações complicadas, né, mas assim, não é uma coisa generalizada, nós temos muitas pessoas também, né, que são acolhedoras. E que bom ter pessoas, né, como você no nosso país, né, que esteja fazendo esse trabalho assim, de agregar conhecimento ao nosso país, agregar valores. E para encerrar, eu gostaria de pedir uma frase, que você falou assim, uma frase em francês, já que a gente está falando aqui, né, de francês e sua língua, que somos todos iguais. Eu gostaria dessa frase para a gente poder encerrar esse momento. Em francês, somos todos iguais, não somos tous égaux. Não somos tous égaux. E agora, gente, vamos lá? Vamos abrir os microfones todo mundo para tentar falar? Nós somos tous égaux. Nós somos tous égaux. Pode repetir de novo, por favor? É complicado, viu, tia? Nossa, é muito difícil falar em francês. Você pode repetir de novo? Não somos. Nós somos. Nós somos. Nós somos. Nós somos. Tous égaux. Nós somos. Ego. Ego. Nós somos no ego. Nós somos no ego. Nós somos todos iguais.
Que Então, legal. muito obrigada. Muito obrigada pela participação de todos vocês, alunos, professores, né, convidados. Então, todo mundo contribuiu bastante. Espero que vocês tenham gostado, né, e continue assim, interagindo, né, em nossas lives, nossos momentos aqui, né, para que a gente possa fazer com que esse projeto chegue de forma mais ampla ao máximo de pessoas possível. Muito obrigada, né, que Deus abençoe e até a próxima. Obrigado pela live, professor Ian. Obrigada. Tchau. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada, tchau. Tchau. Obrigado.